Salve, gente boa! Tudo bem ou não? Será que agora o Trump vai encontrar um adversário à altura nessas sandices dele de ficar impondo taxa para todo mundo? Eu falo, será que agora vai? Por quê? Porque todos os países que resolveram enfrentar o Trump amarelaram no final, recuaram e ele até agora ganhou todas. Só que agora surgiu alguém de respeito aí. A China resolveu ir para cima dos Estados Unidos, peitar o Trump, e aí eu quero ver qual vai ser o fim dessa briga. Porque agora a gente está falando realmente de cachorro grande. A China adotou umas medidas estratégicas para se vingar dos Estados Unidos e especificamente se vingar dos eleitores do Donald Trump. Vou te contar essa história nesse vídeo aqui, te explicar o que está rolando, tá? Também vou falar sobre o assunto do momento do Congresso Nacional. O que é? Reforma tributária? A lei que vai mudar? Não. É a batalha dos bonés. Pois é, agora a briga é de qual boné usar no Congresso Nacional. O pessoal do governo lançou um boné, o pessoal da oposição lançou outro. E agora a guerra é essa. Os deputados estão indo trabalhar de boné para fazer gracinha para a imprensa. E aí você vai saber também como é que surgiu essa guerra dos bonés, em que pé que tá. Até porque no meio dessa guerra entrou um assunto cheio de fake news. Os próprios opositores do governo do Lula vieram com um boné alegando um negócio que é mentira, o que é mais maluco de tudo. Quer dizer, não é mais maluco, vindo dos bolsonaristas, isso é praticamente normal, né? Mas vou te contar essa história também. E também vou fazer aqui um giro rápido de notícias, rápidas para serem comentadas e explicadas, e vou falar para você, por exemplo, que o Bolsonaro está fazendo de tudo para tentar disputar a eleição de 2026. Como ele já viu que no STF não vai ter muito acordo, agora ele quer mudar a lei. E qual lei? Esse que é o ponto. Ele quer mudar a lei da ficha limpa. Ele quer acabar praticamente com a lei da ficha limpa. A lei que foi uma iniciativa do povo, não foi nenhum deputado que propôs a lei da ficha limpa não, tá? Foi o povo. E agora o Bolsonaro quer acabar com ela. Deixa, condenou um corrupto? Deixa ele. Tudo bem, por quê? Tudo isso para garantir, ou tentar garantir, que o Bolsonaro disputa a eleição de 2026. Já te dou um spoiler, não vai adiantar nada. Vou te contar também que o Hugo Mota, o presidente da Câmara, que acabou de assumir, fez uma visita lá, uma reunião com o Lula. Adivinha, levou a avó, a vovozinha dele. Pois é, a vovozinha queria conhecer o Lula, tinha vontade de conhecer o Lula, o presidente da Câmara. Pô, vó, vamos lá então conhecer o presidente. Você vai ver essa história também. E claro, o dólar caiu mais uma vez. 12 dias consecutivos de queda. Adivinha se tem algum jornalista econômico falando que essa queda do dólar tem a ver com os resultados econômicos do Brasil? Nada. Tudo é motivo, é o Trump. Ah, o Trump. Quando sobe é o Lula, quando cai é o Trump. Vou te contar também. Vem comigo, que eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. Aquele que todo mundo entende. E ó, já te peço, dá aquela dedada marota no like aqui, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, o conteúdo chega primeiro lá e você nunca perde nenhum conteúdo. O link está aqui na descrição. E também te peço, se você puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse trabalho no ar todos os dias da semana para você. Então, ó, você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro, mas primeiro você precisa se inscrever, senão o botão nem aparece. E aqui em cima tem essa chave Pix, que é a que mais utilizam para colaborar com o canal. Até porque o Seja Membro, o Google fica com um pedacinho, né? Enfim, mas se não puder, não tem problema, tá? Deixa um like, um comentário, uma inscrição, tá pago. Mas vamos nessa que eu tenho certeza que você quer entender as novidades que estão rolando. Olha só. China retalia com tarifas sobre produtos dos Estados Unidos após Trump impor novas taxas. Pois é, essa é a treta do momento. E aí que fica aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Será que agora vai? Será que realmente os Estados Unidos vão ter um adversário à altura nessa briga? Sim, porque a China é cachorro grande igual os Estados Unidos. A gente está falando da primeira e segunda maior economia do mundo. E a China tem 1,5 bilhão de habitantes, tem 20% da população do mundo. Cada 5 pessoas que vivem nesse planeta, uma é chinesa, pra você ter uma ideia. Então, assim, a briga pode ter outras proporções. Por quê? Porque até agora, a real mesmo, sem ufanismo, sem idealismo, sendo bastante centrado, o Trump ganhou todas que ele disputou até agora com essa história das tarifas. Todas. Não adianta. Tem uma galera da esquerda que fica chateada quando eu falo isso, mas é verdade. Tem gente que se sentiu ali orgulhoso porque o Petro da Colômbia resolveu esboçar uma reação, o Petro é de esquerda, né? A presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, também esboçou uma reação, não rolou. Aí o pessoal da esquerda ficou todo orgulhoso, que legal, tá defendendo os mexicanos, defendendo os colombianos. Mas se a gente olhar ali com lupa, no detalhe,
E isso que eu vou fazer agora nesse vídeo, você vai ver que o Trump ganhou todas. Vamos entender isso aí. Seguinte, tudo começou com a história da Colômbia. Foi a primeira vítima do Donald Trump. O Gustavo Petro, o presidente, não quis receber um avião de deportados porque estava todo mundo algemado e acorrentado. Ele falou, nessas condições eu não aceito, essas pessoas não são criminosas, não tem por que serem tratadas assim, não autorizo o pouso do avião aqui na Colômbia. Aí o Trump ficou puto, falou, vou taxar a Colômbia, eu vou meter uma tarifa nas importações que a gente faz de produtos colombianos. A Colômbia tremeu. Por quê? Porque os Estados Unidos são um dos principais destinos das exportações colombianas, principalmente do café, que é o maior produto de exportação deles, e de flores, que também são um produto de exportação da Colômbia. E aí teve uma negociação, troca de telefonemas entre os presidentes. O que a Colômbia fez? Tá bom, aceitou. Aceitou todas as condições do Trump. O Trump falou que ia mandar os deportados em aviões militares. A Colômbia disse, só vou aceitar se chegar em avião civil. Já aceitou os aviões militares. E aí, assim, para não pegar muito mal, por quê? Porque toda a briga estava em torno dessa história de algema e corrente. O que a Colômbia fez? Mandou lá para os Estados Unidos 2 aviões da Força Aérea Colombiana para buscar os deportados. E aí eles vieram tranquilos, não vieram acorrentados, não vieram algemados, vieram no avião do governo colombiano. Mas é o seguinte, se os próximos deportados, se a Colômbia quiser buscar, lindo, perfeito. Para o Trump é ótimo, porque nem gasta dinheiro botando avião no ar, né, que é caro uma viagem dessa, para trazer os deportados. Então, se a Colômbia quiser buscar, tá perfeito para o Trump. Pode continuar buscando à vontade. Se a Colômbia não buscar, o Trump vai sim colocar os deportados em aviões militares e vai algemar e vai acorrentar e só vai tirar algema e corrente quando pousar na Colômbia. O presidente colombiano aceitou as condições do Trump. Por quê? Porque não tinha força para enfrentar sozinho os Estados Unidos. Os próprios empresários colombianos pediram para o presidente pegar leve, porque senão eles iam sair prejudicados. Então, primeira batalha, Trump venceu, ok, pode falar o que quiser, que os colombianos vieram sem algema, mas vieram às custas da Colômbia. Então, é por isso que ele ganhou. Por quê? Ou ele vai mandar algemado, ou ele não vai nem gastar dinheiro. Ficou perfeito para o Trump. Depois, ele vem com a história de taxar México, Canadá e China. O México e o Canadá reagiram imediatamente. Ah, se taxar, eu taxo também. Aí, a presidente do México falou, vou meter taxa nos produtos dos Estados Unidos. Valente. Aí o Trump passa a mão no telefone, liga para ela, eles conversam um pouquinho e tal. O que o Trump faz? Ó, é o seguinte, por que eu tô pondo tarifa no México? Porque eu acho que o México não está dificultando a passagem de imigrantes lá na fronteira e também porque eu acho que o México está deixando os traficantes de droga entrar à vontade nos Estados Unidos. Aí o que o México fez? Exatamente, sem tirar nem pôr, o que o Trump estava exigindo. Fazer policiamento intensivo na fronteira, do lado mexicano. Então aí o México se comprometeu com o Trump a enviar 10 mil militares para aquela linha de fronteira entre México e Estados Unidos. Então é o seguinte, é uma coisa meio estranha, né? O cara vai sair do país. Quem é que impede uma outra pessoa de sair de um país? Ninguém. Eu quero sair, eu quero sair. Quem pode me impedir é de entrar, né? De sair nunca. Mas é isso que o México está fazendo para obedecer o Trump. E impedir pessoas de saírem do México e entrarem nos Estados Unidos. A lógica internacional desse controle de fronteiras é totalmente ao contrário. Ó. Se você não quer imigrante, você barra eles. É assim que funciona. Mas o México aceitou exatamente aquilo que o Trump pediu. E aí ele suspendeu as tarifas. E suspendeu por quê? Porque o México aceitou. E suspendeu por 30 dias, tá? Se ele achar que não tá bom ou que o México tá fazendo, ele vai lá e mete tarifa de novo. Então, assim, suspendi, mas não tirei a faca do pescoço do governo mexicano. É isso que o Trump fez. Aí depois vem o Canadá. O Canadá é um país bem mais rico do que Colômbia e do que México. Aí eu pensei assim, poxa, agora vai, né? O Canadá é outro papo. O Canadá, inclusive, sempre foi um aliado dos Estados Unidos em tudo. É quase que um estado americano mesmo. Eles falam inglês também, né? Tem um intercâmbio cultural, um intercâmbio industrial, comercial, de todo tipo, até esportivo. Tem times canadenses que disputam as ligas americanas de basquete e de hóquei. E o que aconteceu? O Canadá amarelou também. Porque boa parte das exportações canadenses vão para os Estados Unidos, eles também dependem muito dos Estados Unidos. Teve até uma província, que é a província de Ontário, que é a maior província canadense, que resolveu romper contrato com a empresa do Elon Musk, lá Starlink. Outras províncias pararam de comprar produtos americanos. O Canadá falou que ia taxar um monte de coisa, que ia parar de fornecer energia elétrica. Fez nada. O que o Canadá topou fazer? Mandar 10 mil também militares
para fazer a proteção da fronteira do lado canadense. Exatamente a mesma coisa que o México. E mais do que isso, esse era o único motivo pelo qual o Trump estava botando tarifa, ou seja, a única exigência dele foi atendida. Então o Canadá também amarelou para o Trump. E aí ele vai colecionando vitória, 3 consecutivas, né? E não adianta falar que essa é a realidade, ele conseguiu tudo que queria. Ah, mas também teve aquela história do Panamá, lembra? Que ele falou que ia tomar o canal do Panamá, porque o canal estava sendo governado pela China, o que é uma invenção, uma maluquice. Mas enfim, ele falou que ia tomar de volta porque a China estava administrando o canal, e isso não podia, estava prejudicando os americanos e não sei o quê. Aí o Panamá rotou grosso, falou alto, imagina que aqui nós somos soberanos, que esse canal é nosso, ninguém tasca. Aí o Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, que é tipo o ministro das Relações Exteriores, foi lá, viajou para o Panamá. Deu uma conversa lá com o presidente do Panamá. O que aconteceu? O Panamá amplia corte de laços com a China após visita de Rubio e ameaças de Trump ao canal, o canal do Panamá. Então, assim, o Marco Rubio, ele é um imigrante. E ele é o cara responsável por botar os imigrantes para fora dos Estados Unidos. Pensa bem, é bem o modelo Bolsonaro. Você pega um cara que odeia a ecologia e coloca ele como ministro do meio ambiente. Você pega uma pessoa que odeia direitos humanos, põe ela como ministra dos direitos humanos. Pega um sujeito que mata as pessoas sem atendimento de saúde, põe ele para ser ministro da saúde. É sempre o contrário, né? É o ministro do anti-meio ambiente e assim vai. O Trump colocou um imigrante para expulsar os imigrantes. Não podia ser diferente. E aí o Panamá tem uns contratos com a China e falou, ó, vamos ter que romper esses contratos aí porque os Estados Unidos estão me apertando aqui, sabe? E aí eles estão ameaçando, inclusive, mandar soldado para tomar o canal do Panamá. Então eu vou ter que maneirar. O que acontece? Existem 2 empresas chinesas, aliás, uma empresa chinesa que opera 2 portos nas 2 pontas do canal do Panamá. Essa empresa aí, a concessão dela é de 25 anos. E ela gastou uma grana para reformar os portos e tal. É um processo que a China está fazendo no mundo inteiro, que é investir em infraestrutura, em estrada, em rota marítima, em aeroporto, em fornecimento de energia elétrica. Está fazendo isso no mundo inteiro. Mais de 160 países já receberam dinheiro chinês em investimentos em infraestrutura. O Panamá também. Essa é a tal da nova rota da seda. O que a China está fazendo? Ela está cheia da grana, está sobrando dinheiro na China. Então ela resolveu financiar países que precisam de infraestrutura, principalmente aqueles países que ou exportam para a China ou compram da China. Né? Então, assim, para facilitar rotas de exportação. Então, melhorar os portos, melhorar os aeroportos, melhorar as estradas. Aí vem uma empresa chinesa, compra uma concessão num leilão, por exemplo, uma estrada brasileira. Tem empresas chinesas que são donas de concessionárias de rodovias brasileiras, você sabia? Tem empresas chinesas e mais empresas estatais, hein, que são donas de companhias de energia elétrica no Brasil. Tem empresas chinesas administrando aeroportos e por aí vai. E eles estão fazendo isso também, como eu falei, em mais de 160 países, o Panamá é um desses países. Então, uma série de contratos que foram assinados para ter financiamento chinês para fazer obra estão sendo descartados para os Estados Unidos não ficarem chateadinhos. A China faz isso porque, obviamente, ela quer aumentar a influência dela no mundo, né? Ajudando os países com dinheiro, esses países ficam gratos e melhora a relação. Essa é a vantagem que a China leva, esse é o interesse dela. E isso, obviamente, está incomodando os Estados Unidos. Então, eles meteram a exigência no Panamá, o Panamá falou, não, beleza, Trump, a gente aceita. E virou as costas para a China. 4ª vitória do Donald Trump. Agora, El Salvador vira e fala assim, ô Trump, quer mandar os seus presos para cá? Eu tenho cadeia aqui sobrando, manda imigrante, traficante, assassino, o que você quiser. Eu boto o lixo americano aí, esses condenados por crimes graves, você pode mandar que eu pego e ponho aqui nas minhas cadeias. E se você quiser mandar os imigrantes ilegais também, para não ficar aí, né, te ocupando espaço, te incomodando, manda para cá que eu ponho nas minhas cadeias também. O Bukele, que é presidente de El Salvador, um capacho dos Estados Unidos, né, que adotou uma política de prender geral em El Salvador, inclusive prendendo gente inocente, com a desculpa de que está combatendo a criminalidade. Prendeu 1% da população de El Salvador, para você ter uma ideia. Resolveu então fazer uma graça. Ô Trump, ô meu queridão, manda teus presos para cá, pode jogar tudo aqui que eu pego, né? 5ª vitória do Donald Trump. E aí, ele está ameaçando a Europa, porque ele estava falando, tá dando certo, vamos continuar, né? Aí ele começa a ameaçar a Europa. Trump critica a Europa e sugere novas tarifas sobre importações. Trump só falou o seguinte, a Europa trata a gente muito mal. Mas não disse o quê? Não disse como, não disse o que a Europa faz. Ele só está chateado. E aí está dizendo que com certeza vai impor tarifa à União Europeia. Como ele ainda não fez, o que acontece até o momento? A Europa está valente, né? Como os outros países estavam no começo.
União Europeia lamenta novas tarifas de Trump e afirma que responderá com firmeza se forem aplicadas. Ou seja, se vier com tarifa, a gente vai com tarifa também. A Europa tem mais possibilidade do que esses países que eu citei agora? Tem, claro. A Europa, se somar todos os países, são 27 países europeus, eles viram uma superpotência econômica, militar e tudo mais. Então tem alguma chance de empeitar os Estados Unidos, mas a gente só vai saber mesmo a hora que acontecer, porque até agora todo mundo que enfrentou amarelou. E aí, a partir disso, a gente volta lá para o começo, né? A matéria do início. Chega a China. Por quê? Porque ele impôs tarifa de 25% no México, 25% no Canadá, 10% para os produtos chineses. México e Canadá amarelaram, falta a China. Né? E o Trump falou, não vou conversar com a China não, vou meter tarifa e pronto. Aí a China foi totalmente estratégica. Ela simplesmente falou, vou botar tarifa nos Estados Unidos também? Não. Ela foi em produtos muito específicos, porque o objetivo da China é encostar, atacar e atingir eleitores do Donald Trump. Como é que ela está fazendo isso? Olha só. China anunciou que imporia taxas de 15% para carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos e 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis. Pois é, ela meteu 15% de tarifa, o Trump meteu 10%. Ela foi lá e 15%. Truco, saca? E aí assim, o gás natural liquefeito, petróleo, carvão, a China compra para quê? Para produzir energia elétrica, que ela tem uma demanda muito alta. Mas ela compra só um pouquinho dos Estados Unidos, tipo 1% do que ela tem necessidade. Ela compra dos Estados Unidos, uma merreca. Mas também vai meter lá 10% em alguns automóveis. Que automóveis? Caminhões elétricos. E quem que pega diretamente? Elon Musk, que lançou aquela tal de Cybertruck, que é um carro da Tesla, uma caminhonete elétrica da Tesla, vai ser taxado. Ele estava doido para vender essa caminhonete na China, vai ser taxado lá. A China também disse que iniciará uma investigação antimonopólio sobre o Google, da Alphabet. Então, assim, abriu uma investigação contra o Google por monopólio, porque lá tem uma lei que impede que empresas exerçam monopólio naquilo que elas fazem. Detalhe, estranho, o Google não opera na China, não tem Google lá, é proibido. E os outros produtos, YouTube, não tem também. Eu não sei exatamente o que o Google tem na China. Alguma coisa deve ter, porque senão não tinha nem como investigar. Mas os principais produtos do Google não funcionam, são proibidos na China. Isso demonstra o quê? Realmente, vamos pegar no ponto-chave que vai atingir os americanos. E aí tem mais, olha lá, um imposto de 10% sobre caminhões elétricos, aquilo que eu falei, né? Pode afetar as vendas da Cybertruck, que é do Elon Musk, né? Também colocou numa lista de empresas suspeitas, por exemplo, as empresas que controlam a Calvin Klein, uma empresa de biotecnologia americana chamada Illumina. Essas empresas entraram numa lista suja da China. Isso pode dificultar também a operação dessas empresas na China. O país está impondo controles de exportação também sobre tungstênio, telúrio, rutênio, molibdênio e itens relacionados ao rutênio para salvaguardar os interesses de segurança nacional. Que monte de palavrão é esse? Então, é tudo minério. São minerais muito estratégicos para os Estados Unidos. E o mais importante, quem é que vende esses minérios aí, tungstênio, telúrio? Quem é que vende a maior parte da produção americana para a China? Estados republicanos, estados que ajudaram a eleger o Donald Trump, empresários que ajudaram a eleger o Donald Trump. Então o que a China está fazendo? Ah, você ajudou o Trump a ganhar a eleição, então é você que vai sofrer as consequências, você que vai pagar tarifa para exportar para mim. É justamente com aquele objetivo de dar uma lição do republicano americano que ajudou a criar esse caos, esse estado de coisa, colocando o Trump na presidência. Então a partir daí, a China foi cirúrgica. Eu não vou afetar todos os americanos. Aqueles que não votaram nesse estrupício não precisam pagar a conta. Mas os que votaram vão pagar sim. E aí, então, ele está atingindo estados republicanos, produtos do Elon Musk e produtos que os Estados Unidos é importante para eles vender, mas para a China não é tanto comprar, porque ela tem outros lugares para comprar e ela compra muito pouco dos Estados Unidos. Então, afeta mais os Estados Unidos do que a China nesse caso. E tem mais. A diferença entre as vendas dos Estados Unidos para a China e o contrário é muito favorável à China. 25 bilhões de dólares no ano passado. A gente está falando de praticamente 120 bilhões de reais a mais que a China vende para os Estados Unidos na comparação com o que os Estados Unidos vendem para a China. Então a China está lucrando uma barbaridade. Por que os Estados Unidos acusam a China de contribuir para o tráfico de fentanil? Isso é importante por quê? Porque também esse é o motivo dessas tarifas do Trump. Quando ele pressiona México, Canadá e China, é por causa dessa droga. E essa droga, o fentanil, que é um anestésico, que é um opioide semelhante à morfina,
Só que ele é 100 vezes mais potente que a morfina. Ele é produzido muito, quase todo o fentanil do mundo é produzido pela China. Mas não é uma droga, é um remédio. É um remédio para sedação. Então vai entubar uma pessoa no hospital, aplica esse remédio para ela ficar sedada. Também é um potente remédio contra a dor, aquela dor assim crônica que não resolve com nada, nem com morfina, um câncer terminal. A pessoa toma esse fentanil. O problema é que essa droga se espalhou e as pessoas estão consumindo livremente. 70 mil americanos morrem por ano por uso dessa droga. Do que a gente está falando? Que droga? É aquela famosa que deixa as pessoas meio que nem um zumbi, caído, torto e tal. E a gente vive vendo foto na internet que está acontecendo uma epidemia nos Estados Unidos. Essa droga, que é um remédio, produzido na China, segundo o Trump, essa droga é exportada para os cartéis de tráfico mexicanos e também para os traficantes canadenses, e esses dois fazem a droga entrar nos Estados Unidos. Inclusive, muitas vezes misturam a droga na cocaína para fazer viciar mais, para você ter uma ideia. Então, como o Trump acha que esses países não estão dificultando a vida dos traficantes, ele resolveu impor as tarifas para impor a vontade dele. Agora ainda vai ter uma conversa com a China, provavelmente, porque a China também vai impor a tarifa, mas deu uma semana de prazo, que é tempo suficiente para sentar numa mesa de negociação e conversar e tentar resolver essa questão. O fato é que daqui a uma semana tem que ter uma solução para essa questão. E aí a China está em muita vantagem, porque a China está cheia da grana. Ela está tranquila em relação a isso. O ano passado ela teve um superávit de $1 trilhão na balança comercial. O que é isso? Ela exportou $1 trilhão a mais do que importou. A gente está falando de quase 6 trilhões de reais. Isso é metade do PIB do Brasil. Isso é só o lucro da China. Então ela está ali, ó, cheia dos trocos e ela tem tranquilidade para enfrentar as tarifas americanas durante um bom tempo, aguentar o tranco, sem afetar diretamente a economia dela. Então, obviamente, que é outro tipo de adversário. Não vai ser tão simples, tão fácil para o Trump como foi com México, Colômbia, Canadá, Panamá. Não vai, definitivamente não vai. Esperemos para ver a reação da União Europeia e também a reação da China. Quero ver se finalmente vai ter alguém para enfrentar esse sujeito. O que se sabe é o seguinte, por exemplo, se resolver taxar o Brasil, o que acontece? China certamente comprará mais do Brasil, diz analista chinês sobre a guerra comercial lançada pelos Estados Unidos. O que esse analista fala? Se os Estados Unidos taxarem o Brasil, porque ele já andou ameaçando, falando dos BRICS e tal, se ele taxar o Brasil vai lá e vende para a China. Substitui os Estados Unidos pela China e fica tudo certo, segundo esse analista chinês. Então, assim, a China tem a ganhar. Por quê? Enquanto os Estados Unidos ficar arrumando briga, inclusive, principalmente com países aliados, próximos, países da América, do continente americano, ou seja, gente está aqui no quintal dos Estados Unidos, gente que sempre foi aliada. Se ele continuar comprando essas brigas, a China tem grande chance de se dar bem vendendo mais produtos para esses países e comprando mais desses países também. E aí os Estados Unidos ficariam ali, ó, chupando o dedo, sem ter muito o que fazer. Enfim, a verdade é que eu quero ver mesmo se dessa vez vai ter um adversário à altura, porque até agora não teve. E eu torço para que tenha, porque alguém tem que parar Donald Trump, senão ele não vai parar. Se ele não for parado por alguém tão grande quanto os Estados Unidos, ele não vai ser parado por ninguém. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Ó, tem uma outra notícia que eu queria comentar com você, que é o seguinte, agora o Congresso Nacional virou a tal da Batalha dos Bonés. Então, a gente tem tanto problema para resolver, né? E agora a gente fica discutindo quem usa o boné, o que está dizendo no boné, por que usa o boné, por que não usa e tal. Virou uma confusão, até tem esse nome, a guerra ou a Batalha dos Bonés. Pensa bem. Mota, que é o presidente da Câmara, que acabou de assumir, diz que boné serve para proteger a cabeça do sol e não para resolver os problemas do país. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer simplesmente menos, gente, menos, vai. Vocês estão parecendo criança com essas briguinhas de boné, e é isso que o Hugo Mota está falando. Não tem nada a ver isso aí. Mas que briga é essa? Como é que começou? Da onde surgiu? Bom, você conhece lá o boné do Make America Great Again, né? Que é o MAGA. E aí os bolsonaristas tudo usando o boné do Trump, para cima e para baixo. Os brasileiros deportados na chibata, na corrente, e os bolsonaristas, Trump, Make America Great Again e tal, né? Todo mundo feliz, Tarcísio, botou bonezinho e tal. E aí, o que acontece? A oposição resolveu lançar um outro boné. A oposição dos bolsonaristas, ou seja, os governistas. E os que os governistas fizeram? Lançaram um boné azul, porque o do Trump é vermelho, então eles lançaram um azul. Escrito, o Brasil é dos brasileiros. E aí o Eduardo Bolsonaro, o boné é esse aqui, ó. Olha lá. Vou até aumentar a imagem aqui para você, ó. Cadê? Não aumenta, enfim, mas já te mostro o boné. Sentiu, vira lata de Trump, Eduardo Bolsonaro se revolta com o boné de Randolph. Porque o Randolph, o Padilha, o pessoal todo lá na Câmara, meteu o bonezinho e foi votar para presidente da Câmara, no sábado. E aí o Eduardo Bolsonaro soltou essa aqui, ó.
Ministros de Lula usam boné anti-Trump no Congresso brasileiro. A ideia foi validada pelo secretário de comunicação de Lula. Boné anti-Trump. O boné está escrito: o Brasil é dos brasileiros. Só. E aí o Eduardo Bolsonaro se sentiu, passou recibo e falou que o boné era anti-Trump. Desde quando dizer que o Brasil é dos brasileiros é ser anti alguma coisa? A única coisa que é ser anti-vira-lata, né? Que é o que esses caras são. O boné que diz que o Brasil é dos brasileiros é um boné anti-vira-lata. E como os bolsonaristas são vira-latas, eles sentiram. E aí começa o revide. Lula entra na guerra dos bonés e publica vídeo com adereço usado por governistas em embate com aliados de Bolsonaro. Olha lá o boné na cabeça do Lula. O Brasil é dos brasileiros. Quem que discorda disso, gente? Fala pra mim. Ninguém. Quer dizer, os bolsonaristas, né? Mas aí o Lula entrou nessa, mas os bolsonaristas resolveram comprar treta. Mas antes, olha só, é muito importante saber essa história do boné, porque tá todo mundo falando que quem criou o boné foi o Sidônio Palmeira, que é o publicitário, o novo ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Lula. Não foi ele não, tá? Foi um amigo do Padilha, do ministro Alexandre Padilha, que mandou um zap para ele com a ideia: olha, você devia fazer um boné com uma frase assim, tipo Brasil dos brasileiros. Sugeriu até algumas frases, inclusive essa. Padilha gostou da ideia e falou: pô, vamos fazer. Aí sim ele foi falar com o Sidônio concordou e falou: então vamos fazer azul, né? E aí fez o boné e os caras começaram a usar. Mas quem teve a ideia foi um militante, um cara que mora no estado de São Paulo, que não é da política, que não ocupa cargo político, não é assessor de ninguém, é só um amigo do Padilha. E claro, simpatizante do governo. Então ele deu essa ideia e aí criaram esse boné. Aí tá vendo aqui embaixo na fotografia, ó, os caras tudo lá, o Randolph, o Padilha, o Camilo Santana, todo mundo com o bonezinho na cabeça no Congresso Nacional. E aí os bolsonaristas não gostaram nada. Bolsonaristas criam um boné em resposta a ministro de Lula. Veja vídeo, vou mostrar vídeo porcaria nenhuma. Mas é o seguinte, o boné é esse aqui, tá vendo na cabeça deles, um bonezinho verde e amarelo. E aí eu vou ver se tem uma imagem melhor aqui para mostrar o tal do boné deles. Olha lá, o boné deles, ó, tá escrito assim: comida barata novamente, Bolsonaro 2026. O que é uma mentira deslavada, assim. Isso fica nem vermelho, né? A cara nem cora. Aí eles estão lá carregando uma picanha na mão, um pacotinho de café para falar que o Lula é o responsável pela disparada do preço dos alimentos e tal. E é mentira. E eu te provo que é mentira. E eu te provo como eles são caras de pau. Olha só. Matéria da Folha de São Paulo. Inflação dos alimentos é de 57% no governo Lula, no governo Bolsonaro, perdão. A inflação no período foi de 30%. Então, a inflação dos alimentos, só dos alimentos, foi o dobro praticamente da inflação, 57%. A inflação do governo Lula, 2 anos. No primeiro ano, 1,03%, 2023, e no segundo ano passado, 7,69%. Como é juro sobre juro, se você colocar o acumulado, em 2 anos de governo Lula, a inflação foi de 8,79%. Lembrando, a do Bolsonaro em 4 anos foi 57%. Em 2022 foi 11%. Mesmo que a inflação no governo Lula continuar igual, até o final do mandato vai dar 16%, 17%. Vai dar 1/3 da inflação dos alimentos do Bolsonaro. Então a cara de pau desses sujeitos não tem limite. Porque eles mentem o tempo todo, até nisso. Eles criaram um boné para mentir que o preço dos alimentos está subindo agora e não estava subindo antes. Sendo que antes subia 3 vezes mais do que sobe agora no governo Lula. Haddad diz que queda do dólar e safra devem conter preços dos alimentos. Isso é o futuro, né? Então, assim, pode ser que nem suba mais 8% até o fim do mandato. Por quê? Porque o dólar, obviamente, influencia, e o dólar, você viu, teve uma queda gigantesca nos últimos dias, vou falar sobre isso ainda nesse vídeo. E vamos ter uma safra recorde esse ano. Produção de grãos terá crescimento recorde de 8,3%, prevê a Companhia Nacional de Abastecimento. Então vai produzir, para você ter uma ideia, a produção de arroz no Brasil, o que foi plantado, é 10% maior do que no ano passado. Então vai produzir mais arroz, mais feijão, mais milho, mais grãos, de uma maneira geral. Tendo mais oferta, obviamente, o preço vai cair, não tem outra coisa a acontecer. Então o que se espera é que este ano a inflação dos alimentos não seja igual à de 2024. Porque o que pegou em 2024? Teve seca, e aí vários alimentos foram produzidos em menor quantidade por causa da seca. Se tem menos alimento, o preço sobe. E teve a enchente no Rio Grande do Sul. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. Então, isso também fez o preço do arroz subir. Por quê? Porque diminuiu, perdeu uma parte da safra. Diminuiu a oferta de arroz no mercado. E a carne também subiu. Porque de tempos em tempos os frigoríficos eles abatem as matrizes, que são as vacas.
E quando isso acontece, nasce menos bezerro, então tem menos animais disponíveis para abate durante um período, e aí nesse período, como tem menos carne disponível, o preço sobe. Isso acontece de tempos em tempos, é cíclico. E aconteceu em 2024. Isso também não está previsto acontecer em 2025, porque já passou essa fase, já nasceram outros animais, já estão crescendo, já estão se encaminhando para ficar prontos para o abate. Então a produção de carne deve voltar a um nível de normalidade e isso também deve fazer o preço cair. Então também tem esse aspecto, a inflação dos alimentos, a tendência dela é diminuir o ritmo de crescimento. Não é que vai cair, gente, o que já subiu, o preço que já aumentou não cai, é difícil. Só uma sazonalidade dessa, tipo tem excesso de oferta, falta de oferta, é isso que faz o preço subir e cair. Porém, o que subiu dificilmente vai cair nos patamares antigos. O que acontece daqui para frente é continuar subindo, porém num ritmo menor, né? Desacelerar o crescimento dos preços. E lembrando que o salário está crescendo mais do que o preço dos alimentos no Brasil. Então, obviamente, isso também é uma notícia boa. Enfim, a guerra dos bonés vai continuar, sei lá até quando, daqui a pouco surge outro boné e tem uma galera já vendendo boné em lojinha online e faturando, viu? Ganhando grana. O importante é isso, é botar o Brasil para ganhar dinheiro, para vender produto. E é isso que a guerra dos bonés está fazendo. Mas de qualquer maneira, tem uma mentira aí na guerra dos bonés da oposição, né? Que essa história de preço de alimento vai te catar, né, bolsonaristas? Vocês estão de brincadeira comigo. Mas enfim. Vamos fazer um giro rápido de algumas notícias que também são importantes, que precisam de uma explicação, mas que eu não vou gastar esse tempo todo. Então vamos lá. Seguinte, notícia importante. Oposição quer mudar lei da ficha limpa para tornar Bolsonaro elegível. Acredite se quiser, eles querem acabar com a lei da ficha limpa. Uma das poucas leis que realmente combate a corrupção no Brasil, porque o sujeito é condenado por um órgão colegiado, está inelegível 8 anos. Você foi condenado por quê? Porque você roubou, porque você foi corrupto, porque você teve improbidade administrativa, ou porque você tentou dar um golpe de Estado, por exemplo, né? Você pode ser condenado e ficar inelegível. Mas como eu te disse lá no comecinho do vídeo, não vai adiantar. Por quê? Porque o Bolsonaro está inelegível não pela lei da ficha limpa. Ele está inelegível porque ele foi condenado à inelegibilidade. Essa é a pena do crime eleitoral que ele cometeu. Ele cometeu 2 crimes eleitorais, abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação e abuso do poder político. Esses crimes, a pena é a inelegibilidade. Então, assim, não é a ficha limpa. Não é que ele foi condenado por um outro crime e a ficha limpa prevê que por causa dessa condenação ele também não pode ser candidato. Não. A pena é a inelegibilidade. Então, mesmo que mude a lei da ficha limpa, isso não muda a situação do Bolsonaro. Vai liberar um monte de safado sem vergonha para continuar disputando a eleição no Brasil e ganhando. Apesar de roubar, apesar de cometer todo tipo de crime. Mas para o Bolsonaro não vai adiantar. De qualquer maneira, eles estão lá, querendo propor essa mudança, dizendo o seguinte, que 8 anos de inelegibilidade é muito tempo, tem que diminuir para 2. Aí se diminuir para 2, ou seja, nada, né? Porque 2 anos é o intervalo de uma eleição para outra. Se eu fico 2 anos inelegível, eu fico 2 anos, é justamente o tempo que não tem eleição. Quando vem esses 2 anos, eu posso ser candidato de novo, que é daqui 2 anos lá na frente. Então, 2 anos e nada é a mesma coisa. E quem são os caras que resolveram propor essa história, que resolveram encampar essa ideia? Os deputados bolsonaristas, óbvio, né? Esse aqui, ó, que eu vou te mostrar o vídeo dele, é um Bibo Nunes. Bibo Nunes é lá do PL do Rio Grande do Sul. Por que eu separei esse vídeo aqui? Porque você vai lembrar desse cara. Esse cara já propôs uma outra coisa que não é nada boa para o povo brasileiro. E eu vou te mostrar agora. Esse vídeo, inclusive, é desse outro assunto. Dá uma olhada. Escuta bem o que ele fala. Eu, como empresário, a vida toda, paguei impostos, sei o que são custos trabalhistas, sei o que é pegar impostos com os mais altos juros. Sei o que é a vida de empresário. E sei muito bem o que é uma concorrência desleal. Concorrência desleal é você vir para o mercado pagando 50%, 60% e o outro pagando nada. Quero saber quem de vocês teria competência de vencer essa luta. Ninguém. Falo isso com relação à taxação de $50 ou mais. Já teve um acordo feito. E felizmente, pelo que eu sei, foi pelo discurso que fiz aqui nessa tribuna. O que fico muito feliz. Se não aprovarem para que cobrem impostos dessas empresas, quebrarão as empresas do Brasil e acabarão os empregos. Acabarão os empregos. Pense no futuro do seu país, pense com o brasileiro que ama o seu Brasil. Obrigado. Lembrou? Esse cara aí subiu na tribuna da Câmara dos Deputados, no microfone, para defender a taxa das blusinhas, a taxa das importações das brusinhas lá da China. Bolsonarista, assim ó, até a última raiz de cabelo também, tá? Então é o mesmo cara que defendeu lá a taxa das blusinhas. Depois eles ficam falando, porque o Lula taxou as blusinhas.
quem taxou as blusinhas foram os bolsonaristas, né? Você tá vendo aí. E esse sujeito aí, que defendeu lá atrás a taxa das blusinhas, agora tá defendendo acabar com a lei da ficha limpa. Fazer uma mudança que, tipo, elimina, né? Descaracteriza. A lei continua existindo, mas a punição some. Então, é a mesma coisa que não existir. Essa é a nova artimanha do Bolsonaro para tentar disputar a eleição em 2026. O Bolsonaro não vai adiantar, viu? Enfim, tem mais notícia. Hugo Mota leva a avó para primeiro encontro com Lula. Francisca Mota, de 84 anos, tem longa trajetória na política. Foi prefeita de Patos, na Paraíba, e deputada estadual por vários mandatos. Olha a fotografia, que bonitinho. Hugo Mota, presidente da Câmara, com a vozinha dele, e o Lula. Quando ele se elegeu presidente da Câmara, a avó do Hugo Mota falou: ô meu netinho, me leva lá para conhecer o presidente, eu queria conhecer ele, eu gosto do Lula. E aí o Hugo Mota levou. Inclusive, a avó dele, a Francisca Mota, agradeceu o Lula. Poxa, você apoiou aí meu neto para ser presidente da Câmara e tal, né? Mas, enfim, foi lá de tietar o Lula, né? É uma mudança completa de relacionamento do Lula com o Hugo Mota, pelo menos até o momento, né? Em comparação com o Arthur Lira, porque a gente sabe, o Arthur Lira dá faca no pescoço o tempo todo. Claro, vamos aguardar para ver, porque a gente também não está falando de gente santa. Porém, já parece um sinal de uma mudança assim bem grande no relacionamento com o presidente da Câmara. Isso é muito importante, por quê? Porque o presidente da Câmara é o cara que tem o poder de pautar os projetos. É ele que decide o que vai ser votado e o que vai ficar na gaveta. Então, aparentemente, vemos mudanças no ar nesse relacionamento entre o governo Lula e a Câmara dos Deputados, pelo menos o presidente da Câmara dos Deputados. Seguimos. STF nega recurso da PGR e confirma a anulação das condenações de Léo Pinheiro na Lava Jato. Sim, Léo Pinheiro, sabe quem é, né? O dono da OAS e é o cara que disse que ia dar o triplex pro Lula. E por isso, o Moro condenou o Lula e o Lula foi preso. Acontece que o Léo Pinheiro passou um tempão preso e ele sempre dizia: não tem nada para falar do Lula, não tenho nada para entregar do Lula. E a Lava Jato dizia: se não falar que o Lula é culpado, você não sai da cadeia. Léo Pinheiro, sujeito já idoso, tá aqui a cara dele. Já é idoso, rico pra caramba, nunca tinha passado um dia na cadeia. Você imagina o sujeito lá preso. Um tempão. Chega uma hora que ele falou assim: ah, o que vocês querem que eu fale aí? Aí ele falou: ah, porque eu ia dar o apartamento pro Lula, porque não sei o quê, inventou um monte de história e saiu da cadeia. Foi só falar, saiu da cadeia. Mas ele foi condenado. E aí, justamente depois que vazou aquelas mensagens da Vaza Jato, depois que descobriram toda a armação da Lava Jato para condenar o Lula, o processo dele foi anulado e outras pessoas que também tinham sido condenadas nas mesmas situações entraram com processo para anular as próprias condenações. O Léo Pinheiro é um deles. Ó, vocês estão vendo aí que eu fui coagido, achacado a mentir para acusar o Lula, porque senão eu ia continuar preso, eu ia morrer na cadeia. E aí o Toffoli, o ministro Dias Toffoli, tinha anulado a condenação dele, aí a Procuradoria-Geral da República recorreu, e agora o STF confirmou, o pleno do STF confirmou, na verdade a segunda turma do STF confirmou, a anulação da condenação do Léo Pinheiro. Então agora ele está livre, ficha limpa de novo, pelo menos nesse caso. Significa que é um santo? Claro que não. Mas significa que naquele caso específico que envolvia o Lula, ficou provado que era tudo uma grande armação. E por isso, neste caso, ele foi inocentado. Vamos seguir, que essa notícia chama atenção também, porque você precisa ficar atento, viu? Porque essa entidade, esse CFM, é a entidade que regula a medicina no Brasil. Isso é muito grave. Entidades científicas divulgam apoio à médica Lígia Bahia, processada pelo Conselho Federal de Medicina. O que acontece? Essa médica, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é especialista na área de saúde pública, ela deu uma entrevista e falou: meu, absurdo o Conselho Federal de Medicina ficar falando para as pessoas que tudo bem dar cloroquina para as pessoas. A gente sabe que esse negócio não serve para nada, é remédio de carrapato. É uma maluquice, é dinheiro, é tudo pelo dinheiro. Ela deu uma entrevista e criticou o CFM. Também criticou o CFM, porque o CFM estava naquela ideia de ser contra o aborto legal. Aquele em caso de estupro, em caso de risco para a vida da mulher, em caso de bebê sem cérebro, que é o bebê anencéfalo. Nesses casos, a lei permite o aborto. E os bolsonaristas resolveram comprar aquela briga para proibir todo tipo de aborto, inclusive o legal. Ou seja, eu vou obrigar uma pessoa estuprada a ter o filho do estuprador. E o Conselho Federal de Medicina, ó, beleza, tamo junto. Então ela criticou também, né? Lembrando, o Conselho Federal de Medicina acabou de eleger os conselheiros, é um por estado. São 27. Desses 27 eleitos, 18 têm ligação com o partido político de direita. E esses 18 são favoráveis à cloroquina e contra o aborto legal. Não estamos falando de todos os casos de aborto, repito, só dos casos que já estão na lei, que já são permitidos. Bolsonaristas de carteirinha. O Conselho Federal de Medicina foi tomado
pelos bolsonaristas, por médicos bolsonaristas. E aí a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência e uma outra entidade que é a Academia Brasileira de Ciências publicaram uma nota dizendo: meu, vocês estão loucos de processar essa mulher porque essa mulher está falando a real. Vocês estão tudo maluco de apoiar essas ideias furadas. Vocês não são médicos, não é possível. Né? É isso que essas entidades estão dizendo em apoio dela. E aí, agora ela está respondendo o processo. Por quê? Porque o CFM processou ela por conta dela ter criticado. Ainda está exigindo uma indenização aos bonitos, como se o Conselho Federal de Medicina fosse uma pessoa que teve dano moral. Ah, vai te catar, né, CFM? Então, diante dessa situação, agora existe um manifesto em defesa da médica. Sabe o que está aparecendo? Aquelas duas cientistas que desmentiram aquela história de que verme dava diabetes, foram processados e ainda perderam o processo. Porque, vocês estão caluniando o pobrezinho do mentiroso, que era o cara que tinha inventado essa história nas redes sociais. Teve que o STF entrar no meio para derrubar isso. E dizer: vocês estão loucos? Vocês estão loucos de condenar uma pessoa que desmente uma mentira? É provavelmente o que vai acontecer nesse caso também. O Conselho Federal de Medicina está intimidando essa médica. Por quê? Porque ele está cheio de gente que não vale nada. Bolsonaristas que não defendem a saúde. Eu vou te falar uma real, uma verdade que eu nunca contei. Quando eu vou a um médico novo, eu pergunto se esse cara é bolsonarista. Se ele for, tô fora. Eu não tenho coragem de tomar um remédio receitado por um médico bolsonarista. Por quê? Porque eu sei que essa gente é capaz de receitar qualquer coisa por dinheiro. Então eu tenho esse cuidado. E eu conheço várias pessoas que têm também. Estamos chegando nesse nível. Tá? E o duro, a maioria dos médicos são bolsonaristas. É os pobres Premium Plus, né? Ganha 50 mil por mês no consultório e acha que é rico. Enfim, é isso que acontece no nosso Brasilzão. E para encerrar, dólar recua pela 12ª vez, na maior sequência de quedas desde a criação do Plano Real. E fecha a R$ 5,77. E olha lá, dados fracos nos Estados Unidos, recuo de Trump nas tarifas comerciais ao México e Canadá fazem moeda americana perder força globalmente. É aquilo que eu falo toda vez. O dólar sobe, culpa do Lula. É o Lula, é o gasto do Lula, é as viagens do Lula, é a Janja. Dólar cai. Lula não tem nada com isso, imagina. É conjuntura internacional. Mais uma vez, é isso que o jornalismo econômico está dizendo. E eu lá atrás já dizia, está subindo por causa do Trump e agora está caindo por causa do Trump também. Mas para os jornalistas econômicos não. É culpa do Lula quando fica ruim e é culpa do Trump quando fica bom. Né? Mas o dólar caiu de novo, já acumula uma alta de mais de 5% só em janeiro, chegou a 6,30 no final do ano, aquele escândalo todo que foi feito, e agora está 5,77. Então, assim, isso também com certeza vai impactar a inflação para baixo, o que é uma coisa boa para o Brasil. É isso, esse foi meu resumo de notícias, meus comentários a respeito dos principais acontecimentos do dia para você. Eu fico por aqui e te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Continuo te convidando. Se não curtiu lá no começo, porque não sabia se o vídeo ia ser bom, curte agora, vai, se inscreve e deixa o seu comentário sobre qualquer um desses assuntos que eu tratei aqui no vídeo. Porque o seu comentário é muito importante. Além do engajamento, eu me baseio muito nele também para decidir quais os assuntos eu vou tratar nos vídeos. Então, conto contigo, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço para você.